Galera, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o espessímetro. É uma ferramenta que todo cravador tem que ter. Acompanhe agora em gravação de A a Z. Então pessoal, já dá aquele like, se inscreve no canal e presta atenção no conteúdo bacana aqui que eu vou passar para vocês. Um gravador, ele tem geralmente um paquímetro, sempre para utilizar para as medidas em milímetros da chapa ou das pedras. Porém, eu já me atentei que muitos cravadores não têm o espessímetro. Então o vídeo hoje do canal é para dizer a importância dessa peça que é na vida de um cravador. O paquímetro ele vai trazer também as medidas em milímetros para vocês, tanto como o espessímetro também vai trazer as medidas em milímetros, uma visão um pouco mais ampliada dessa parte de baixo aqui. E para que serve o paquímetro e o espessímetro? Ambos vão medir em milímetros espessuras, tamanhos de pedras. Porém, o paquímetro ele só alcança algumas extremidades, um pouco mais retas, sem dificuldade para poder ter essa amplitude, tá? Que seja coisas mais fáceis que ele consegue alcançar. O espessímetro, ele tem essa ponta, que é estilo no formato de pinça que nós temos aqui, igual na nossa mão, que consegue alcançar mais extremidades, como se fosse pegar na orelha, por exemplo. Então vou mostrar aqui mais perto, ele consegue abrir e atingir algumas cavidades que o paquímetro não consegue. Vou mostrar um pouquinho na prática para vocês como que funciona e como que se utiliza o nosso espessímetro, usando como exemplo também o que o paquímetro consegue alcançar e o que o espessímetro, onde ele consegue chegar. Bem pessoal, então vamos lá. Se inscreve no canal, deixa aquele like, curte, presta atenção nesse conteúdo muito importante sobre o espessímetro. Bem, o que o paquímetro serve? Ele serve para tirar os milímetros, tá? Também das pedras e da chapa, ok? E o espessímetro, ele é mais voltado para tirar a medida de espessura da chapa. E aqui embaixo, ele possui de forma ampliada a medida em milímetros, tá? Que você vai ter da chapa. Então do 0 a 1 é 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros e metade são meios. 0,50, 1 milímetro, 1,5, 2 milímetros. Esse paquímetro que eu utilizo, ele é digital. Então nós temos os paquímetros manuais e os digitais. Eu prefiro o digital porque eu gosto mais da tecnologia, a gente tem que aproveitar. Então o paquímetro ele consegue, por exemplo, aqui nessa aliança, tá? Pegar um exemplo de uma aliança um pouco mais reta. O paquímetro ele consegue medir essas extremidades um pouco mais fáceis de alcançar, como chapas retas. Então aqui, como vocês podem ver, a chapa aqui no paquímetro está medindo 1,27. O que acontece? O espessímetro também vai alcançar essa chapa tranquilamente, tá? Então a gente vai olhar aqui, beleza. Tá antes do 0,50, tá medindo 1,20 e pouquinho. Aí o paquímetro vai te dar a precisão melhor, tá? Agora, qual que é a vantagem de você ter um espessímetro? Você tá vendo que ele tem essa ponta, lembra que eu falei da movimento de pinça aqui, esse formato? Ele consegue alcançar extremidades que o paquímetro não alcança. Como, por exemplo, esse anel. Esse anel, quando você pegar na mão, por exemplo, um cravador, ele precisa saber qual que é a espessura dessa chapa e qual que é a pedra que ele vai cravar aqui dentro. Então, por dentro dá para ver que ele é côncavo, tá vendo? Ele tem aqui uma leve curvatura, ou seja, se eu pegar o paquímetro, ele não alcança a chapa interna, ele vai medir o quê? 2,26. E se eu medir de ponta a ponta, ele mede, olha lá, 3,40. Não é a grossura da chapa, porque não está alcançando lá dentro. Aí eu venho com o meu espessímetro para medir a chapa interna. Quanto que está dando a chapa interna? Está dando, no caso aqui, 1,20. 1,20 de milímetro. Ou seja, aqui dá para cravar até pedra de 1,5, pedra de 1,60 mm, até de 1,70 e conforme do peão também, tá, gente? Tem que saber medir a altura da pedra também, tá bom? Então, o paquímetro, ele é muito mais prático para pedras, tá? Medir tamanho de pedras. E para as
as extremidades mais fáceis de alcançar, como coisas retas, tá? Já o espessímetro é para cavidades internas que o paquímetro não alcança. E aí, às vezes, é o erro de todo cravador de não ter essa ferramenta que é super barata e é uma mão na roda. Porque se aqui tivesse determinando que era uma chapa de 0,50, meu amigo, chapa de 0,50 é pedra de 1 milímetro e olhe lá. Então, às vezes você consegue avisar o seu cliente com antecedência e falar, olha, essa chapa está muito fina, ela só está aparentando que está grossa, mas por dentro dá para ver que ela tem essa cavidade. Então eu medi com o meu espessímetro e não dá para cravar pedras grandes aqui que você me entregou, por exemplo, uma pedra de 2 milímetros. Já não daria, é um pouco arriscado, tá bom? Outro exemplo também, o que é legal do nosso espessímetro. Vocês estão vendo que esse anel ele tem também essa cavidade, coisa que o paquímetro não vai conseguir tirar por completo. Aqui, ó, nem alcança, ó, tá vendo? Ele não se junta. Tá medindo 3,16, nem isso tem. Ou seja, você pode ver que é uma chapa grande, ó, e aqui ele tem uma longa chapa e uma curvatura. O que é legal do espessímetro também? Você pode tirar que nem os pontos da peça. Aqui tá medindo X, aqui também mede um pouquinho. Agora eu vou aqui na ponta, medir um pouquinho. Vamos supor que aqui no meio tinha dado 1 milímetro. Ok, no meio deu 1 milímetro, mas aqui, lá na ponta deu 0,80. Ou seja, aqui no meio está mais grosso do que aqui. Então, eu tenho que ter cuidado com essa parte do meio. Na verdade, eu tenho mais segurança aqui no meio com a respectiva pedra que eu vou cravar. E aqui eu tenho um pouquinho mais de fragilidade de chapa. Ou seja, com essa ferramenta você consegue ir testando cada ponto do anel, coisa que o paquímetro não vai conseguir te trazer essa precisão. Então, gente, essa ferramenta é muito boa, barata, e vocês vão conseguir encontrar nas fornituras. Muitas pessoas usam, mas poucos cravadores investem nessa tão ferramenta que é super tranquila, tá? Aqui você abre e fecha, tá? Ela é muito boa, como vocês podem ver, e é perfeito, tá ok? Galera, se gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, eu agradeço demais. Prestem atenção nos nossos conteúdos, vejam quantas dicas boas que nós temos para vocês aí, e agradeço de coração que os vídeos são feitos para vocês. Obrigado, valeu, um abraço do Will.